campeã. Verdade. Capítulo 26 de Gênesis. Eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta e não a fechasse. Aí eu queria também um obreiro que ficasse com um microfone na mão, que eu vou pedir a alguns irmãos para lerem. Que isso, pastor? Vocês hoje vão trabalhar, também família, né? E havendo fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu o mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo de número 23. Depois subiu dali para Berseba. 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. 33. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando começamos a meditar nesses versículos, nós nos deparamos com alguns fatos. E fatos são esses que nós vamos pontuá-los aqui nessa noite. Quando você começa a ver esse versículo o capítulo de número 26, você está vendo que Isaque está tomando uma atitude por uma crise que está passando pela cidade. E a atitude que Isaque vai tomar nesse período ou nesse momento é porque a sua nação, a sua cidade está em fome. Todos estavam famintos, ou estavam num período de fome ali. Essa é a segunda vez, porque no mesmo capítulo diz que Abraão também passa por essa mesma situação. E quando você começa a ler esse capítulo por todo, você vai ver que há algumas comparações de Isaque e algumas comparações de Abraão. Quando você ler todo o capítulo, você vê que Abraão, você acaba descobrindo que Abraão, ele cavou 3 poços. E os filisteus, eles entulharam os poços de Abraão. E o mais interessante é que a cada poço que ele vai abrindo, ele vai dando um nome para esse poço. E nós anotamos aqui que o primeiro poço era o poço de Ezeque. Ezeque que é significado de contenda. O segundo poço é o poço de Sitna, que quer dizer ódio. E o terceiro poço é chamado de Reobote, que está falando sobre alargamento, crescimento. A gente até poderia criar ou ministrar sobre os 3 poços que os filisteus entulharam de Abraão. Mas não é isso que a gente vai nos apegar aqui essa noite. E eu quero continuar aqui com você. E quando você lê todo o texto, todo o capítulo 26, você vê que na geração de Isaque, ele vai abrir um poço. E o nome desse poço vai ser Seba. E esse poço é na cidade, e o nome da cidade quer dizer Berseba, por conta de um poço que Isaque agora ele vai abrir, ou que ele começa a furar
E a gente sabe que quando a gente começa a furar poço, o poço tem um limite para ser furado para começar a dar água. Não é verdade? Não é 1 metro você furando um poço de 1 metro, eu acredito que não dê água. Pode até dar quando você está no brejo, né? Quando está num terreno que é brejo, que é brejal, dá água. Mas essa água não é uma água boa para ser consumida. O poço que eles estão falando é um poço que vai manter a sua família, manter a sua casa. E quando você começa a pensar a respeito de poço, você começa a pensar mil coisas. Por quê? Primeiro, não é qualquer pessoa que fura poço. Até para furar poço você tem que ter experiência. Não é qualquer pessoa que simplesmente, hoje eu vou abrir um poço e ponto. Não. Você precisa ter experiência no poço, você precisa saber como fura o poço, qual é a profundidade mais ou menos, estudar o solo. Tem mil coisas antes de você começar a cavar. Porque todo poço que é furado, ele precisa ser estruturado as suas laterais, para que o mesmo não venha desbarrancar. Eu tenho um amigo meu que ele morreu cavando poço. Mora aqui bem em frente. E ele veio do Nordeste, veio e cavava poço. E num determinado momento desse poço que ele cavava, não sei quantos metros para baixo, o poço ele desbarrancou em cima dele e ele acabou perdendo a sua vida. Simplesmente por quê? Porque ele não estruturou as laterais dos poços. Então, precisa ter um estudo para se abrir um poço. E a Bíblia diz que estava no momento de fome, estava no momento de seca. A Bíblia diz que Isaac, ele sente no coração de ir até o Egito, porque a ideia de Isaac era ir para o Egito. A ideia dele principal era chegar até o Egito, porque em meio à situação, o Egito era uma cidade que estava estruturada para o quê? Para passar pela fome. Só que quando ele tem a ideia, Deus fala para Isaac: não vai, não desce até o Egito, mas você vai ser direcionado para uma terra que eu vou te dizer qual é a terra. E no versículo de número 6, queria que você acompanhasse a Bíblia aberta, ou até no telão ou na televisão, que a Bíblia diz que Isaac ele vai habitar na cidade de Gerar. Gerar existia um rei que era Abimeleque. Abimeleque, na realidade, não é o nome do rei principal. Não é o nome de um rei. O nome do rei é Abimeleque. A gente não sabe muito bem, porque os historiadores falam várias coisas, porque esse Abimeleque aqui não é o mesmo Abimeleque que fez uma aliança com Abraão, o pai de Isaac, lá atrás. Não é o mesmo. Então a gente acha que no povo filisteu, o que era o principal, o líder, era ou dava-se o nome de Abimeleque. Só lembrando você, não é o mesmo Abimeleque de Abraão. Não confunda as coisas. E a Bíblia diz que em Gerar, Abimeleque está administrando a cidade. Isaac chega, instala na cidade. E quando ele instala na cidade, a Bíblia vai dizer que Isaac semeou na terra que não era a terra dele. Isaac está em uma terra diferente. Isaac está em uma terra chamada Gerar. Gerar
tem dois significados aqui. O primeiro, na Bíblia, ele significa noite ou pernoite. No dicionário, gerar vai dizer fazer nascer ou dar existência. São dois significados, um bíblico e um dicionário. Dicionário que a gente conhece como dicionário Aurélio. Mas eu comecei a pensar, eu comecei a estudar, eu comecei a pensar, eu comigo mesmo. Eu falei, o mais interessante disso tudo é que Deus vai dar estratégia para um homem que está em uma terra estranha e fazer com que esse homem cresça no lugar que não é de habitação sua. Porque crescer aonde a gente conhece ou onde a gente é acostumado é fácil. A gente se desenvolver aonde a gente é acostumado, no meio da nossa família, é fácil. Mas às vezes Deus une um propósito para alcançar lugares grandes. Pastor, não estou entendendo. Você não vai entender agora, mas daqui a pouco você vai entender. Então, tudo na nossa vida, nós temos um propósito. Tudo na nossa casa, nós somos movidos através de um propósito. Você conhece uma pessoa que não tem propósito na vida? Ela simplesmente anda em círculo. Por quê? Porque quando eu tenho propósito, Levi, eu vou passando e vou conquistando. Talvez você não tenha o propósito de construir uma casa para sua família. Talvez você não tenha um propósito de construir e comprar um carro para sua família. Mas é diferente quando você conversa com uma pessoa que tem propósito. Porque pessoas que têm propósito, pode chover, pode fazer sol, pode fazer calor, pode chover canivete, mas ele está em um propósito. Deixa eu liberar logo uma palavra aqui. Propósito gera processo que gera propósito. Propósito gera processo que vai gerar propósito. Você começa a entender como que a sua vida ou a vida da sua família em crescimento, ela é feita em círculo? Pastor, mas em círculos a gente não cresce. Quem falou? Propósito gera processo que gera propósito. Não entendi. Você tem um sonho de conquistar algo para você. Quando eu falo você, eu falo a sua casa, a sua família. O que você precisa fazer? Eu estou colocando no propósito porque eu quero construir uma casa. Você vai trabalhar para construir uma casa. Você vai fazer com que coisas circulem entre vocês para começar a ter um crescimento. Perceba uma coisa, que o crescimento da casa não vem de pessoas de fora. O crescimento da família não vem de pessoas externas, vem de pessoas que fazem parte da família. É por isso que às vezes você tem que dar bronca num filho, porque ele está saindo de fora do propósito. É por isso que você às vezes tem que alinhar um menino ou uma menina, porque ele está saindo de fora do propósito. Só cresce em família quem tem propósito. E eu começo já a perguntar a você,
Qual é o propósito que você tem feito para a sua família? Não, pastor, do jeito que tá bom demais. Pastor, do jeito que tá, já estou vivendo já. Tem um amigo meu que fala a seguinte coisa: se os meus filhos quiserem riqueza, que eles conquistem. Quando na realidade você pode mudar a história da sua casa. Quando você começar a construir riquezas para a sua família. Pastor, eu não consigo construir riquezas para minha família. Quem disse que não? Você não consegue porque você não quer. Porque se você quiser, você vai sair desse culto aqui com outra mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Não, pastor, mas eu não tenho condições para isso. Eu não ganho para isso. Eu provo para você que com pouco que você tem, você consegue crescer na sua vida. Uma vez eu estava vendo um líder falando, e ele tem uma grande empresa. E ele falou a seguinte coisa: vou revelar para você o segredo do meu crescimento. Ele falou: eu não faço operações nenhuma para ganhar 10, 20 ou 30 mil reais. A minha operação é para me dar R$1 a cada 1 minuto que passa. Se eu perguntasse para você, o que você prefere? Ganhar 10 mil reais no dia ou R$1 por minuto que passa? Tem muita gente que vai falar: eu quero 10 mil reais por dia. Por quê? Não tem propósito. O propósito é diferente, irmãos. Para se construir propósito, demora. Tem tempo para isso. Não é de uma noite para o dia, ou cair de paraquedas, pronto, não. Quem tem empresa aqui sabe que um mês você fecha bem e o outro você está ali apertado. Mas quando está apertado, você tem uma receita que ficou guardada do mês passado. É onde que você vai encaixar e alinhar o crescimento da tua empresa. É difícil, pastor? É. Mas não é impossível. O que Deus está falando é o seguinte: Isaac, ele vai gerar em uma terra que não é dele. Em uma terra que não pertence à sua família. Ou seja, ele está em uma terra estranha. Mas antes de tudo, ele começou a semear numa terra para um crescimento da sua família. Lembra quando Deus fala com Abraão? Ei, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um local que eu, o Senhor, já escolhi para você. Não é o que você quer, é o que eu escolhi para você. Sabe o problema de muitas famílias? É que quer andar de acordo com o que ele acha que é bom. E não tem a capacidade de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para minha casa? O que o Senhor quer para minha família? Qual é o direcionamento da minha casa? Qual é o direcionamento da minha família? Qual é o direcionamento para os meus filhos? Não adianta, irmãos, a gente simplesmente pegar um lençol e ficar cobrindo a situação em que nós estamos vivendo. Se você não se preparar agora, você não terá crescimento em nenhuma área da sua vida familiar. Mas Deus te despertou para esta noite, para te dizer: ainda dá tempo. E esse tempo é muito precioso para haver um crescimento diante da tua casa e da tua família. Deixa eu te dizer uma coisa. Não perca tempo com o tempo que é dado para você. Tem muita gente que perde tempo com tantas outras coisas.
mas não perde tempo com a sua família. Não perde tempo com os seus filhos. Não perde tempo com a sua esposa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não perde tempo com eles, tem alguém que está louco para perder tempo para ensinar o que não deve aos seus filhos. Mas hoje Deus está acordando uma igreja para perder tempo com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Por quê? Porque a sua mentalidade vai mudar nessa noite. Porque Deus está trazendo um novo crescimento para dentro da sua casa. Vamos mais para frente. O poço. A Bíblia diz que Isaac vai cavar um poço, versículo de número 25. Eles já estão em Berseba. Isaac vai cavar um poço. E o poço, para dar água, ele precisa de uma profundidade. Estou falando de água boa. Ele precisa de uma profundidade. Mas para uma família cavar um poço, elas precisam de unidade. Que unidade gera intimidade. Pastor, é difícil essa palavra. Pastor, essa palavra de unidade é difícil lá em casa. Eu tenho uma mentalidade, meu marido tem outra mentalidade, o meu filho tem outra mentalidade, mas isso é família. Família é assim. Pega uma pessoa que tem uma criação, com outra que tem uma outra criação, e faz o quê? A junção de pessoas. Faz o equilíbrio da família. Imagine se todo mundo fosse certo aqui da cabeça. Porque tem uns que são meio doidos. Tem uns que falam para a esposa, amanhã a gente vai abrir uma loja. Mas que com dinheiro? Com dinheiro, como que a gente vai fazer? Ai, meu pai, não. Não dá certo. Tem um que já é mais tranquilo. Tem uns que falam, não, amanhã dá bom. E a mulher está em casa, meu filho não tem nada em casa e ele está, amanhã dá certo. Amanhã vai dar bom. Isso é família. É um com uma mentalidade e outro com outra mentalidade. Pastor, eu dou choque com meu marido. Para com esse negócio. Esse negócio de dar choque não é para você, filho. Choque quem dá é tomada. Eletricidade. Você não é nada disso. Pastor, é porque a gente tem mentalidade diferente. Eu sei que vocês têm mentalidade diferente. Mas e aí? Vai continuar nessa bicação? Vai continuar nesse impasse? Eu tenho uma mentalidade, o Cristiane tem outra mentalidade. Vamos sentar aqui, vamos discutir o assunto e vamos traçar uma linha para a gente executar. Não, pastor, lá o meu marido que decide tudo. Vamos para a direita, vai todo mundo para a direita. Vamos para a esquerda, vão todo mundo para a esquerda. É porque nós somos submissos, pastor. Nós somos Isso não é submissão, não, filho. Isso não é submissão, não. Sabe o que é isso? É freio de cabresto. Sabe o que é? Freio de cabresto? Pastor, não sei o que é, não. Quando tu olhar no cavalo no meio da rua, você vê que ele está com uma coisa tapada aqui, que não consegue olhar para a direita, e um ferro agarrado na boca. O cara puxa para a direita, ela vai para a direita. Eu não estou falando aqui para você rebelar contra a tua família, não, filho. Eu estou falando que você precisa expor as suas opiniões. Você precisa expor o que você está sentindo. Porque deixa eu te falar uma coisa.
Tem mulheres e homens que sofrem dentro de casa por não abrir a boca para falar o que está sentindo. E muitas das vezes sofrem calada por anos ou calado por anos e não tem um crescimento, um desenvolvimento. E aí chega depois para o pastor querendo acabar com tudo. E que o pastor não deu jeito. E que o pastor não acertou. E que o pastor é um carnudo. Sem direção. Mas olha o processo que eles estavam passando lá atrás. Porque simplesmente não colocava para fora as suas opiniões. Sabe por quê? Às vezes nós, homens, queremos honrar a calça que vestimos, mas estamos totalmente errados e sem direção. É porque o homem da casa precisa... Muitas das vezes, irmãos, eu chegava para a Cristiane e falei, vamos fazer assim, assim, assim. Ela falou, não é por aí. E ela falava, olha, esses são os pós e esses são os contras. Você precisa dar um passo atrás e reconhecer que quem Deus colocou do seu lado não é para alfinetar você ou te diminuir, é para simplesmente crescer junto. Deus ajunta famílias para o crescimento. Não é para você ficar em guerra. Não é para você ficar murrando ou brigando. Não. São pessoas que têm duas opiniões diferenciadas. São pessoas que têm opiniões diferentes umas das outras. Mas que quando uma ouve a outra, tudo dá certo e há um crescimento. Vamos furar o poço? Vamos. Quando fura o poço, chama toda a casa, chama toda a família. Tem gente que fala assim, a gente só se encontra no dia de enterro. Você já viu famílias falarem isso? Meu Deus, a nossa família só se encontra em enterro. Olha que desastre, irmãos. Olha que desastre isso. Meu Deus, a gente só se encontra quando estão todo mundo na pior. E se a gente começar a mudar essa história? Quando a gente começar a procurar os nossos filhos, quando a gente começar a ouvir mais as nossas mulheres e mulheres ouvirem os maridos, o que eles pensam e acham, e chegar num denominador comum. Tratar de família, nós precisamos primeiro não só melzinho na chupeta, nós precisamos pegar a ferida e dar uma limpada nela. E fale para quem está do seu lado, limpar ferida dói. Lá no hospital a gente pegava uma bucha. Quem conhece bucha? É. Uma bucha ou uma esponja. Quem conhece uma esponja? Colocava sabão. E pegava a ferida e fazia simplesmente isso. Mas que dor, pastor. Mas dói. Dói que eu via as pessoas gritando. Eu acho que doía. Quando limpava, ai, tá doendo. É. Mas todo o esfregão é para haver uma limpeza. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um crescimento para a tua vida, para a tua casa. Mas nós precisamos entender alguns itens aqui. Para a gente cavar um poço, a gente precisa ter unidade. E quando a gente ajunta a família, aumenta o quê? A intimidade. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro tópico é aqui. Ter intimidade em família. Quantos têm intimidade em família? Não precisa levantar a mão, não. Quantos têm intimidade em família?
Quantos sabem o que o marido gosta? Quantos sabem o que a esposa gosta? Quantos sabem o que os filhos gostam? Pastor, onde está escrito isso? Abre a tua Bíblia aí. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Pastor, eu queria uma palavra para pular e rodar junto com minha família. Você vai pular e rodar sim. Você está construindo uma família de campeão, rapaz. E família de campeão, ela é construída com um alicerce. A Bíblia nos ensina que existe um alicerce para construir uma família. Ela precisa estar alicerçada na rocha. E só se alicerça a família na rocha quem tem base na palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Quer criar intimidade? Vou contar até 3, você grita. 1, 2, 3. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de bom ânimo, purificai os corações. Purificai os corações. Você já olhou para sua mulher? Você já olhou para o seu esposo? Você já olhou para sua filha? Você já olhou para o seu filho? E já pediu perdão para ela por algum motivo? Ou você simplesmente vive a sua vida e ela que acompanhe? Ou ele que acompanhe? É difícil a gente olhar em quem a gente ama e ver ela sofrendo e a gente não vai lá. Sabe por quê, irmãos? Porque maltratar a gente sabe. Agora pedir perdão a gente esquece o caminho. Quer ter mais intimidade? Salmo 42, versículo 1 e 2. Salmo de número 42, versículo de 1 e 2. 1, 2, 3. Assim como o servo clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A minha alma tem. Quantas famílias destruídas que têm falta do Espírito Santo de Deus. Quantas casas já não oram mais juntos. Quantas famílias já não têm tempo. Esses dias agora eu parei e falei, olha só, lá dentro de casa. É difícil, né, irmãos? Quando a gente fala em família, a gente fica meio agitado. Casa. A única coisa que o diabo quer destruir, sabe o que é? Não é a tua vida, não. Não é a tua casa, não. Não é a tua vida, não. Tua vida sozinho. A única coisa que o diabo tem sede é destruir a tua casa, a tua família. É a única coisa que ele tem sede. O problema é que a gente não entende. Deus está falando, Deus está revelando, e tem gente que não está nem aí para isso. Não, pastor, é porque eu estou acostumado o senhor pregar e eu senti a presença do Senhor pulando, rodando, marchando. Sabe? Para que negócio. Aqui é pauleira. Hoje, não, pastor, é porque a gente está com um visitante aí, Edmilson vem me visitar, Levi vem visitar, mas tem que ouvir também, não. Todo mundo ouve. É assim que é bom. Que acha que o pastor fica rindo, sorrindo, mas o pastor é gente boa. O pastor é maneiro pra caramba. Maneiro? A gente está falando de reino. E a gente está falando que o que mais prezo na vida é a família. É o que a Bíblia me ensina. Sabe por quê? Amanhã você não vai botar na minha conta. O pastor não me ensinou sobre família.
O pastor nunca ministrou sobre família. Eu estou falando que Deus vai trazer um crescimento para a tua casa e para a tua família. Mas não adianta o marido crescer e a mulher ficar para trás. Eu nunca vou pregar sobre isso porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Eu não vou pregar que a mulher vai crescer e o marido vai ficar para trás. Nunca, porque a Bíblia não me ensina isso. O que é que a minha Bíblia me ensina? A palavra de Deus me ensina é que o marido vai crescer junto com a mulher. Juntos. Não é porque eu quero ganhar mais que ele que eu quero humilhar ele. Pode parar que esse negócio, você não vai crescer de maneira nenhuma. É antibíblico isso. Mas agora, quando o marido tem o mesmo propósito que a esposa, quando a esposa tem o mesmo propósito que o marido, quando o marido, a esposa tem os mesmos propósitos com os filhos, te prepara, porque Deus vai começar a abrir uma porta para você começar a ver a mão de Deus trabalhando ao seu favor. Jeremias 33, versículo 3, quer mais intimidade? Vamos. Jeremias capítulo 3, versículo 33. Mais intimidade, mais Bíblia. São que horas já? Meu pai, eu tenho que acabar. Clama, clama e... Fale para quem está do seu lado, nós precisamos clamar um pouco mais. Nós precisamos clamar um pouco mais. Sem eu clamar, Deus não vai me ouvir e a minha família não vai crescer. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já vou fechando aqui já, porque não vai dar para pregar o outro tópico. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está separando nessa última geração em que estamos vivendo uma família alicerçada em Cristo. Não adianta a gente viver simplesmente por viver sem propósito. Não adianta a gente viver simplesmente por viver sem uma visão. Mas deixa eu liberar uma palavra para alguém que veio buscar uma palavra de resposta aqui essa noite. Deus, Ele ouve os seus pensamentos através de uma realização do seu propósito. Pastor, é difícil uma palavra dessa? Mas deixa eu te perguntar, qual é o propósito da tua casa hoje? Se eu perguntar para você, eu queria que você me respondesse. Você tem um propósito familiar hoje? Só quem tem um propósito familiar. É difícil, Levi, realizar o propósito familiar? Quando a gente tem base em Deus. Quando a gente tem aliança em família. É difícil? Agora eu pergunto para você, Levi, meu amigo, se a família não apoiasse, se os filhos não apoiassem, se a esposa não apoiasse, ficaria mais difícil ou não? Ficaria muito mais difícil. Deixa eu concluir isso aqui para você nesse primeiro tópico, que eu não vou pregar o segundo. Propósito gera processo que vai gerar propósito. Propósito gera processo que vai gerar propósito. Eu termino a minha fala te perguntando, em qual processo você está do seu propósito? Pastor, eu não estou em processo. Reveja os seus propósitos. Pastor, nada está acontecendo diante do meu processo.
do meu propósito. Reveja como está o seu propósito. Porque todo propósito ele vai gerar um processo. Agora, se eu perguntar qual é o processo que você está vivendo, alguém sabe? Eu vou encerrar porque vocês estão meio com medo, eu acho, de mim hoje. Mas eu quero orar pela família aqui nessa noite. Mas eu quero que você saia daqui ouvindo uma palavra muito séria do pastor Fábio. Ou melhor, do Fábio. Ame de verdade quem ama você. Cresça de verdade com quem quer crescer com você. Desenvolva processo com quem quer desenvolver um processo com você. Pastor, eu estou querendo casar. Estou namorando uma menina aí. Estou doido para casar. O seu propósito é o mesmo que o dele? Ou ele só quer viver na bagunça e você... Mas essa é uma mensagem para um outro momento. Eu vou aliviar um pouco você hoje. Mas eu queria que você orasse em família. Eu queria que você saísse do seu lugar e fosse em direção à sua família. Vamos de pé. Eu quero convidar aqui os pastores, presbíteros que estão com suas famílias aqui, por favor.